Olá pessoal, sejam bem-vindos ao podcast do Alpaca. Hoje a gente vai falar sobre um tema que para mim é muito importante, é sobre organização e como manter sua rotina organizada nesse último, não só no último ano do ensino médio, mas em todo o ensino médio e em toda a sua vida também. E hoje o convidado é muito especial para mim. Caio, se apresente um pouco, fale sobre o que você faz da vida, enfim. Olá, Matheus, muito obrigado por estar aqui. Boa tarde, pessoal. Como o Matheus já disse, meu nome é Caio Lucas. Eu faço o 4º ano do ensino médio, porque na escola onde eu estudo é o ensino médio e o ensino técnico ao mesmo tempo. Então, ao invés de 3 anos, ficam 4. Eu estou finalizando e, para sobreviver nessa selva que é o ensino médio, a gente teve que aprender muita coisa para se organizar. Ainda mais porque, como minha mãe diz, eu quero agarrar o mundo com as pernas e acabo fazendo muita coisa. Por exemplo, além do ensino médio normal e do TCC, ainda tem algumas outras coisas extras, como, por exemplo, o Jovem Aprendiz, onde eu fazia um estágio, porém eu saí. Então, agora eu sou bolsista do próprio IFRN, é como se eu trabalhasse pro IFRN, só que eu não ganho como professor, por exemplo. Eu participo do clube de teatro daqui da escola. Eu participava de um projeto que chamava Estúdio Criativo, que prestava consultoria a pequenas empresas. Eu participo de alguns núcleos de como eu posso falar, ações sociais, que é o chamado Nexa. E eu estou estudando para o Enem, eu quero passar para o Enem no próximo ano. E eu ainda tenho algumas questões para resolver em casa, como por exemplo minha irmã, cuidar da minha avó, da minha avó em casa. Eu namoro, então eu, querendo ou não, tem que dedicar um tempo pro namoro. A gente tem que dormir também, que é importante. E a questão da saúde, porque você não vai conseguir fazer nada se você não tiver uma saúde boa. Então eu faço algumas coisas. Poucas coisas, eu acho que podcast já poderia ser só isso. Você falando de sua lista já deu aqui 30 minutos de que cara tem pra fazer. E qual é a mágica que você consegue fazer tanta coisa e se manter tão organizado assim? Sem falar que você não mora perto da escola, então você tem que pegar ônibus pra vir pra cá e se você for contabilizar quantas horas você gasta no ônibus por semana, você perde muito tempo do seu dia em ônibus. Então, qual é a fórmula mágica que você faz? Quantos pés de galinha? Rapidinho, só um detalhe interessante. Eu contabilizei que numa semana eu perdia cerca de 10 a 12 horas no ônibus quando eu estava no meu trabalho antigo. Esse foi um dos principais motivos de eu sair. Era muito tempo no ônibus, que eu até tentava fazer alguma coisa, só que geralmente era em pé, no ônibus lotado, com a bolsa pesada nas costas. Era muito difícil fazer alguma coisa pelo... Mas, continuando, não é nenhuma mágica, cara. O problema, na verdade, é que a gente, principalmente brasileiro, tem uma cultura muito grande de não se organizar, de não fazer planejamentos. Eu tava falando com minha mãe um dia desse, e ela mesma disse, Caio, para de tentar me organizar, eu não gosto de planejamento, eu gosto de fazer as coisas de jeito que vão. E eu já conversei com muita gente, e muita gente é assim, não gosta de se planejar, não gosta de pensar no que vem no futuro. Muita gente prefere só viver um dia de cada vez sem se preocupar com nada. Mas é aí que, se preocupar com nada, se torna uma preocupação enorme no futuro, porque, por exemplo, trabalhos atrasados, fazendo as coisas de última hora, no desespero. E há quem diga que gosta mais de emoção, mas a gente sabe que essa emoção, todo momento, não é bom. E, como eu falei, cara, pra você se planejar, não é tão difícil. É só a gente tentar criar uma rotina. É só a gente usar alguns princípios básicos, como eu fiz agora, lista de tudo que a gente tem pra fazer, define prioridade. Por exemplo, o que é mais importante pra mim? É meu namoro? É minha saúde? É o Enem? Eu tenho um amigo que terminou o namoro dele justamente porque o Enem era mais importante. Eu não estava conseguindo conciliar os dois, ele priorizou o Enem e ficou nisso. Então a gente tem que listar o que a gente tem e priorizar. Aí já vão as primeiras dicas, cara. Sem isso você não vai conseguir chegar a lugar nenhum. E aí depois criar uma rotina. É você tentar criar uma rotina e você não pode dizer, eu não consigo. Não, se você disser que não consegue, você realmente não vai conseguir. Você tem que tentar, sabe? E realmente, não dá pra você tomar alguma atitude na sua vida se você não der o primeiro passo. Você tem que ter a vontade de dar o primeiro passo e se organizar para isso. Por exemplo, agora, enquanto tá rolando as gravações do podcast, eu dei um tempo no Alpaca porque eu não estava conseguindo conciliar todas as coisas que estavam acontecendo na minha vida, porque eu participo de 2 grupos de teatro, estou na universidade já, e ainda tem as coisas da igreja, então tem muita coisa e eu não estou conseguindo me organizar, e isso é um defeito muito grande meu,
Então, parei um pouco as postagens do Opaco, justamente para fazer o podcast, porque eu tava vendo que não tava funcionando. Então, tem que criar uma lista de prioridades. Não dá para ficar fazendo também, tipo, você faz as 10 coisas, você poderia fazer essas 10 coisas perfeitamente, mas como você tá fazendo as 10 coisas ao mesmo tempo, sem se planejar, acaba que as 10 coisas saem meia boca. Ou não sai, né? Ou não sai. Às vezes é até pior, não sair. É. E lembrando que se planejar não é abdicar de uma coisa e nunca mais fazer essa. Não. É saber que cada coisa deve ter o seu momento. Eu devo ter um momento para estudar, assim como eu devo ter um momento para lazer. Gente, acho que a coisa mais importante que eu posso dizer para vocês nesse podcast inteiro aqui é: tentem encontrar o equilíbrio. Eu sei que isso é muito difícil, eu sei que hora ou outra a gente exagera. Ou a gente estuda demais e fica estressado, ou a gente estuda de menos e relaxa demais. A gente não pode. Quando a gente vê que errou, quando a gente vê que tá pendendo para um lado, a gente tem que voltar. E é por isso que você tem que ter uma rotina. Por exemplo, saber o que você vai fazer no seu dia da semana. Eu sei que pela manhã eu tenho que ir para a bolsa, para o trabalho. Eu sei que pela tarde eu estudo. E eu sei que pela noite é meu tempo livre. O que eu vou fazer antes do horário do trabalho, por exemplo? Eu trabalho de 8 horas, mas eu tento acordar de 5 para ter um horário assim para estudar também ou para me preparar. Varia um pouco. Assim que eu saio da escola, eu já tento estudar alguma coisa, assim que eu saio da aula no caso, para quando chegar em casa eu poder jantar, descansar um pouco e depois continuar. É a gente usar da melhor maneira possível o tempo que a gente tem disponível, sabe? Eu acho que isso é um dos pontos principais para você conseguir montar uma rotina organizada, para você conseguir montar um cronograma, que é você identificar o tempo que você tem livre. Se você sabe que você gastou 1 hora para chegar na escola, que você tem aula de 1 até às 6 da tarde, e que depois, sei lá, você tem reunião com algum grupo que você participa. Então, você sabe que os horários que você tem livres são antes de pegar o ônibus para ir para a escola ou depois que chega em casa. Então, é você saber mapear os seus compromissos fixos que você tem na semana e os tempos livres que você vai ter durante toda a semana. Exatamente. E o objetivo desse podcast não é criar um planejamento. A gente pode até fazer isso depois. Eu joguei no ar, Matheus, a gente fazer um vídeo, ou um podcast, ou até mesmo uma live com outras pessoas aqui, pessoas que podem fazer um planejamento muito bom, de uma forma bem didática para aprender, ou até mesmo deixar até um material impresso. Isso aqui é mais para despertar que é preciso se planejar. Mas como fazer isso? Eu gosto muito de usar alguns aplicativos. Existem milhões de aplicativos para planejamento. Os que eu uso principalmente são o Trello, que eu posso deixar minha lista de afazeres, tudo que eu tenho para fazer, minhas datas, pendências, se eu preciso falar com alguém, arquivos e anexos, por exemplo, um documento para algum trabalho, eu consigo deixar lá. E o Google Keep, que é tipo um bloco de anotações do Google. Por que eu faço isso? Porque eu acho que quanto mais visível para mim e quanto mais acessível, porque, por exemplo, esses dois são aplicativos, eu posso acessar do computador também. Imagina que eu só pudesse acessar pelo telefone, ou imagina que tem só meu caderno. Eu não poderia acessar, porque se eu tivesse meu telefone, não teria mais o que fazer. Então, com esses dois aplicativos, eu posso fazer no meu telefone, em algum computador, no telefone de algum amigo, em algum lugar. Também acho bastante importante que seja sempre visível. Porque se você vê constantemente aquela coisa, você não tem como esquecer dela. Se você vê todo dia um aviso que você tem que estudar, é mais provável que você estude do que caso você não visse. Claro que mesmo vendo um aviso a gente pode ignorar e não estudar, mas é importante ficar sempre visível. Sobre esse negócio de ficar visível, hoje em dia está cada vez, existem cada vez mais aplicativos e cada vez mais sites, ferramentas que nos ajudam a nos organizar, e até o mesmo celular, o papel de parede do celular, às vezes eu uso para me ajudar como algum lembrete. Eu também. Teve um dia que eu fui viajar e minha mãe falou: Matheus, não esqueça a mochila no ônibus. Aí eu digitei no celular: não esqueça a mochila que está no compartimento do ônibus, printei e coloquei como papel de parede e eu consegui lembrar, porque eu estava sempre olhando ali. E no meu quarto também eu tenho uma lousa e tenho também um mural, que eu coloco os post-its com as coisas que eu estou fazendo. E isso eu sempre vejo quando eu acordo, quando eu entro no meu quarto ou qualquer coisa desse estilo, eu sempre estou vendo o que é que eu tenho para fazer, o que é que eu estou fazendo, quais são os compromissos que eu tenho. Então é muito importante você trabalhar com coisas visuais. É muito importante isso, tá visível, para você realmente poder ver, né? E a gente aqui tá só dando uma pincelada rápida por vários meios de organização. É importante que você procure a sua maneira. É importante que você teste o que funciona em você e não desista nunca, porque já testei várias formas de organização que deram errado, que não dava pra mim, formas de estudo também que também não davam pra mim. É importante sempre
você parar e analisar. Por exemplo, você faz alguma coisa por 2 semanas, 3, até um mês, e depois para e analisa. Isso aqui tá sendo efetivo? Tá realmente rendendo frutos? Se sim, ótimo, continua. Tenho que melhorar? Melhora. Se não, vai pra outra. E é importante saber disso, ter essa noção. Que em algum momento algo vai dar errado, em algum momento você não vai conseguir fazer o que você quer. Isso é normal, gente. Isso é muito normal. Em qualquer planejamento isso vai acontecer. Tem até uma coisa interessante, porque quando eu vou rever minhas coisas mesmo, eu procuro alguns sites de organização. Tem até o Instagram da minha namorada Linda, que é @papopapel, que ela posta várias dicas de organização. Ela posta várias dicas de planejamento, se vocês quiserem dar uma olhada. E tem um negócio que a gente aprende no curso, que é o ciclo do PDCA. Se vocês quiserem anotar, isso é muito importante. PDCA. No caso, planejar, dirigir, controlar e ação contínua de melhoria. O que é o planejamento? É você pegar seu objetivo e explicitar ele. Eu quero passar no Enem. Para passar no Enem, eu vou ter que estudar essas matérias por tanto tempo. Você vai ver quais os assuntos, por exemplo, você precisa. Por exemplo, a gente sabe que em biologia, botânica pode cair mais que bioquímica. Então, eu vou focar em botânica, por exemplo. Só um exemplo. Você também vai pegar o que você precisa para fazer isso. Eu preciso de um caderno, eu preciso de um plano de estudos, eu preciso disso e disso e disso. Tudo isso vai fazer parte do seu planejamento. A parte de dirigir é quando você vai realmente começar a fazer. Você vai colocar em prática isso. Você vai ver os dias que você vai fazer isso, as horas. Controlar, depois que você já começou a fazer, por exemplo, você vai tentando se manter. Por exemplo, imprevistos vão acontecer. Por exemplo, você vai ter que ficar atrasado na escola para fazer um trabalho, ou vai ter que ir ao médico só para fazer um exame de rotina, porque você é saudável, você bebe água e você não vai ficar doente. E aí você vai ter que se adaptar. Isso é parte do controle. Você também vai ter que olhar como fazer melhor. Se tem alguma parte ruim, se tem algo dando errado, por exemplo, você não está conseguindo estudar matemática nas terças-feiras, porque você está muito cansado. Então você vai mudar, por exemplo, o estudo de matemática para quarta, que é um dia que você está mais suave. Isso é um exemplo de ação contínua de melhoria. Gente, a gente pode passar horas e horas conversando sobre planejamento aqui, mas não é o propósito inicial. O propósito é dar uma pincelada e mostrar que é possível realmente fazer isso. Inclusive, o Alpaca tem até um kit de planejamento, né? Verdade. Que, aliás, está no processo de reformulação. Já tem a primeira versão que o pessoal já até baixou, mas estou pensando em remodelar um pouco para ficar mais prático e mais dinâmico para a organização. E você estava falando sobre você testar as coisas, e ano passado eu fazia Descomplica pro Enem, no cursinho, e aí eles batiam muito nessa tecla de você testar as coisas na sua rotina, testar o que tá dando certo e o que tá dando errado. E funcionou muito para mim essa técnica, porque nas primeiras semanas eu não tava conseguindo me organizar muito bem, e aí a cada 15 dias eu parava para olhar minha rotina e via o que tava dando certo e o que tava dando errado. E eu sempre olhava isso, retirava as coisas que estavam dando errado e remodelava o meu cronograma. E aí eu fui fazendo isso, e depois de um tempo minha rotina começou a ficar bem melhor, bem mais dinâmica, porque eu fui retirando aquilo que estava deixando minha rotina mais lenta, fui tirando aquilo que estava me atrapalhando e deixando mais, digamos assim, prático. Isso aí que eu ia falar, é uma ação de melhoria contínua clara aí. A gente tem que estar sempre buscando melhorar, pessoal. Então, é basicamente isso. Bebam água, a saúde é importante. Tentem. Vai dar errado? Vai. Isso acontece. Acreditem. Já deu tanta coisa errada. Vocês não têm noção. Mas o importante é continuar tentando. O importante é sempre tentar melhorar. Não ter medo de tentar. Porque a gente pensa que tentar alguma coisa e errar vai ser a pior coisa da nossa vida. Mas não. Só falhou ali. Você tem chance de continuar e de seguir em frente. E eu tenho também a sugestão de alguns aplicativos que eu uso, que aliás já tem até um post no Alpaca sobre esses aplicativos, mas que eles vêm me ajudando bastante, que é o Keeps, que você já falou, que é do Google, e tem também o Habits, o Hábitos, que é um aplicativo onde você pode listar todos os hábitos que você quer implementar na sua rotina, e todos os dias, no final do dia, você vai marcando se você cumpriu ou não aquela tarefa. E isso vem me ajudando bastante, eu venho usando frequentemente esse aplicativo, porque ele realmente ajuda a mapear as coisas que eu estou cumprindo e não. E também tem uns estudos que dizem que, se eu não me engano, são 15 ou 30 dias, né? Que se você pegar uma coisa, por exemplo, caminhar na pracinha, se você fazer isso durante 21 dias, você vai ter aquilo ali como um hábito na sua vida. Então, jogue no YouTube e coloca como criar um hábito, como ter uma rotina mais organizada. Eles vão ter dicas como essas e que funcionam. Realmente eu já testei muitas delas e funciona.
basicamente é isso. Gente, lembrando que ninguém vence sozinho. Então, procura um amiguinho para te ajudar, pra até mesmo motivação. Procura canais no YouTube, como o Matheus acabou de falar. Fala com a gente aqui do Alpaca, fala com a Papo Papel, procura outros canais, procura outras páginas. O importante é a gente estar junto. Se ajudando, a gente vai conseguir chegar mais longe. Acho que é isso. Ninguém solta a mão de ninguém. Ninguém solta a mão de ninguém. Então é isso. Obrigado, Caio, por ter topado participar do podcast. Obrigado a todos vocês por terem ouvido até aqui. E até o próximo podcast.